Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social. Todo mundo fala em justiça social, né? Os políticos falam o que é justiça social. O que é? Mérito ou simplesmente ficar dependente? Ou é ensinar? Ensinar as pessoas a melhor terem condições de vida, né? Hoje também é um dia nacional de combate às drogas e ao alcoolismo. Eu cada vez mais ouço pais se queixando do alcoolismo entre os jovens. Na minha geração havia, mas não se comparava com hoje, porque não havia droga, inclusive. E a droga é considerada assim como algo que não tem muito problema, querem liberar maconha, não pode punir o sujeito que leva pouca quantidade de droga, e quem leva muita quantidade é bem tratado, né? Eu vi num jornal, o sujeito foi apreendido com 200 quilos de cocaína no outro dia, e chamam essa pessoa de suposto traficante. Num dia como hoje, no ano de 1933, em 20 de fevereiro, Hitler se reuniu com os empresários alemães e fizeram um acordo. Obviamente, os empresários ouviram, olha, a Alemanha precisa se rearmar, senão vai ser esmagada pela França e pela Inglaterra e pela Rússia. Então vocês vão ganhar muito dinheiro construindo avião, tanques, canhões, fuzis. E o pessoal aderiu. É a história. Aderiu a Hitler. Gente que lia Goethe, país que produziu Kant, Beethoven, Wagner. Como? Einstein. Como? Interesses. Bom, e tem uma outra repetição da história. Atualização da história. 1941, 20 de fevereiro. De Plock, na Polônia, o regime nazista embarca a primeira carga de judeus para campo de concentração. Estava começando o Holocausto. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, discussões em torno do tema Holocausto. Lula finalmente ganhou projeção internacional. Ele atacou não só Israel, como os países que suspenderam a ajuda à faixa de Gaza através da agência da ONU, que estava minada de Hamas. Inclusive, a chefe da agência foi considerada persona non grata também por Israel. Isso significa crítica à França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos. Aliás, o secretário de Estado americano está por aqui. E eu anotei aqui, o ministro de Relações Exteriores, Israel Katz, deve ser parente dos meus amigos Katz, lá do Rio Grande do Sul. Grandes amigos. Israel Katz disse que postou: milhões de judeus em todo o mundo estão à espera de um pedido de desculpas de Lula. Por outro lado, o Hamas postou no Telegram que aprecia as palavras de Lula. O Hamas foi quem, no 7 de outubro, assassinou e sequestrou cerca de 1.300 judeus no sul. Estavam lá em vários kibbutz, cujo plural é kibbutzim.
E alguns estão ainda reféns, como um brasileiro nascido em Niterói. Está lá, refém. Enquanto isso, o governo brasileiro pediu hoje à Corte Internacional de Justiça, de Haia, que condene como ilegal a presença das forças de Israel na faixa de Gaza. Já tentou, o Brasil, junto com a África do Sul, tentou fazer com que o tribunal declarasse Israel impedido, fosse genocida, não declararam, tentaram, no Conselho de Segurança da ONU também não conseguiram, porque os Estados Unidos impediram, tem direito de veto. Declarar a presença do IDF, Forças de Defesa de Israel, na faixa de Gaza, significa impedir o direito de defesa de Israel, direito de sobrevivência. É um pequeno país, não tem 10 milhões de habitantes, pequeno território, que está cercado de problemas desses grupos terroristas. Já tentaram, em outras épocas, eliminar Israel. A palavra de ordem deles é negar a existência do Estado de Israel, que foi confirmado pela ONU, a partir de uma reunião presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. E, enquanto isso, os palestinos deveriam estar lá na Jordânia, mas não foi assim. Israel formou seu Estado e teve que se defender em várias guerras que Israel ganhou. E teve que se armar para se defender, porque holocausto nunca mais. Os judeus entraram passivamente nos trens pela primeira vez em 1941, num 20 de fevereiro, pensando que, sei lá o quê, quando entraram, pensando que iam tomar banho, abriram os chuveiros e era um gás mortal. Depois foram para os fornos crematórios. É o que o Hamas fez um pouco no sul de Israel, queimando, matando gente com fogo. Matou e sequestrou 1.300 pessoas. Para um país com 10 milhões de habitantes, equivale no Brasil um grupo terrorista entrar no Brasil de repente, no sul do Brasil, entrar em fazendas no sul do Brasil e matar 27 mil pessoas. Essa é a equivalência, esse foi o choque que Israel recebeu. Bom, e em Cuba, outra palavra favorável a Lula. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, certamente agradecendo a defesa que Lula fez de Putin no caso da morte na prisão do Navalny, que agora a família não pôde sequer ver o corpo, mas elogiou as palavras de Lula, apoiou. Bom, e aí, aqui no Brasil, acho que já entregou a essa hora a Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, colheu assinaturas, acho que umas 120 assinaturas por aí, ao redor de quase 1/5 da Câmara dos Deputados, pedindo o impeachment de Lula. Acho que não vai ter futuro, porque eu não vejo, ela alega que foi injúria racial, um ato de antissemitismo, e diz ela que, hostilizando Israel, cria o risco de guerra, isso é ruim para o Brasil, mas eu não encontrei aqui na Constituição nada parecido. A Constituição, no artigo 85, crimes de responsabilidade do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, não é? Livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, de poderes constitucionais das unidades da Federação. Por parte do chefe do Poder Executivo, não. Livre exercício do poder legislativo. Por parte do presidente da República, não. Exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Por parte do presidente da República, não. Segurança interna do país, não.
Israel está tão longe, né? A probidade na administração não é o caso, lei orçamentária não é o caso, cumprimento das leis e das decisões judiciais não é o caso. Não tem futuro, né? Além do que, fica nas mãos do presidente da Câmara pôr ou não em debate, em votação, numa comissão especial, etc. Acho que não tem futuro. Bom, o relator, ministro Toffoli, do inquérito sobre as supostas agressões sofridas pelo ministro Moraes no aeroporto Fiumicino, ou Leonardo da Vinci, em Roma, ele mandou retirar dos autos os relatos da conversa digital entre o cliente e o advogado Ralph Tortman e o cliente Roberto Mantovani. Mandou retirar, mas houve a violação porque se tornou público. Se tornou público uma conversa que estava sob sigilo e ninguém tinha quebrado o sigilo do advogado. A OAB entrou no Supremo e na Procuradoria-Geral da República para responsabilizar o presidente do inquérito. Bom, muita gente tem a tentação de dizer, bom, então foi empate, né? Porque, enfim, não vai adiantar nada ele tirar, porque já houve a quebra de sigilo. A Polícia Federal já concluiu que não vai indiciar ninguém. Não vai fazer diferença, então houve empate? Acho que não houve empate. A família Mantovani saiu perdendo feio, porque ela teve literalmente o seu domicílio devassado, com busca e apreensão, que se estendeu ao automóvel, lá em Santa Bárbara do Oeste, né? Foi devassada e foi devastada, porque é um choque que fica inesquecível por toda a vida, como lembrou o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio. Busca e apreensão tem que ter um critério mais respeitoso aos direitos e garantias individuais. Daqui a pouco falamos aqui que seria motivo de impeachment para o presidente da República se ele não respeitar direitos e garantias individuais. Bom, e só para terminar, hoje no Senado, Flávio Dino fez um discurso se despedindo do Senado. Ele assume o Supremo quinta-feira e fica por 20 anos. Mas aí eu fico pensando, né? Eu tenho uma mania de respeitar o eleitor. O eleitor maranhense o elegeu para ser senador, portanto, representante do Estado do Maranhão, por mais de 2.100.000 votos. Ele ficou só 21 dias, em vez de 8 anos, representando o povo do Estado do Maranhão. Isso não é ilegal, mas não é legítimo. Porque despreza o eleitor. A vontade do eleitor. Eu disse isso em relação ao filho de Bolsonaro, deputado por São Paulo, que queria ser embaixador em Washington. Eu disse isso aqui, né? Ele teve 1.800.000 votos por aí. Ele está atraindo 1.800.000 pessoas se aceitar ser embaixador em Washington. Flávio Dino, primeiro, em vez de aceitar os seus mandantes, 2.100.000 mandantes do Maranhão, ele aceitou ter apenas um mandante, o presidente da República. Isso é algo que tem que mudar, porque senão não funciona a representatividade da fonte do poder. É básico. De Brasília, Alexandre Garcia.